graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor nos permite estarmos aqui para louvarmos e engrandecer o seu nome, aqui no templo e aí no seu lar. Que a presença do Senhor Jesus possa estar nos encontrando, nos enchendo e sejamos fortalecidos pelo Senhor mais uma vez, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, louvado Deus, engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou, pelas suas misericórdias, Deus, que se renovam a cada manhã. Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou de tal forma, Pai, que hoje podemos ser chamados filhos de Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado por tão grandioso amor, tão grandiosa obra que o Senhor tem realizado em nosso meio. Que dia após dia possamos ser fortalecidos pelo Senhor, que dia após dia os nossos corações sejam desejosos de te adorar e te louvar, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que neste momento está te louvando, Senhor, que está desejoso de te engrandecer e de ser alimentado da tua palavra, Senhor. Abençoa este culto, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Que sejamos cheios de ti e que o Senhor nos dê força para que venhamos a vencer todas as adversidades que vêm ao nosso encontro, Pai. Deus amado, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos declarar o desejo do nosso coração. Este louvor, ele fala que perto queremos estar, junto aos teus pés, porque não há outro prazer, não há prazer maior do que adorar ao Senhor. Então, que isso realmente seja aquilo que arde no nosso coração. E se por algum motivo não tem sido, que o Senhor ele venha a colocar isso em nós, para que o louvemos a todo instante, não importa o que aconteça, não importa o que os nossos olhos vejam, mas que sempre venhamos a engrandecer. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou
amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor, somente a ti nós louvamos e engrandecemos, Pai, porque tu és digno, Senhor, de toda adoração, de toda glória, Senhor, de toda honra, Senhor, e não são as circunstâncias que nós podemos estar vivendo, Senhor, ou nada que estamos enfrentando, Deus amado, que vai nos impedir de te louvar, de te adorar, de dizer que tu és santo, de dizer que tu és maravilhoso, Pai amado, porque todo o poder e todo o domínio estão em suas mãos, e que sempre, Senhor, todas as manhãs, todas as noites, quando formos dormir, a todo instante, venhamos te louvar, venhamos a te engrandecer, porque tu és digno, Senhor, de toda a glória, de toda a honra. Aleluia, o nosso Deus, Ele é digno de toda adoração. E que venhamos a estar inundados na presença do Senhor e adorarmos a Ele a todo instante. Não importam as circunstâncias, não importam o que nós estamos passando. Nós venhamos a clamar ao Senhor que Ele venha nos encher, que sejamos cheios dEle, para que a todo instante venhamos louvá-lo e engrandecê-lo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Senhor, nós te adoraremos, Pai. Não importam, Senhor, as circunstâncias, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos compreendeu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu quando nós estávamos nas trevas. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E a cada instante, a cada momento, Ele tem cuidado de nós. E por isso que nós o louvamos e o engrandecemos. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos pelo teu cuidado. Nós te amamos, Senhor, pela tua presença santa. Nós te amamos porque o Senhor, mesmo que os nossos pés venham a sair do caminho, o Senhor nos traz de volta. O Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Pai, louvado seja teu santo nome. Engrandecido seja para todo sempre, Pai. Porque tu és digno, Senhor, de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Amém. Os meus irmãos podem se assentar. Gostaria de chamar o nosso pastor. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia que separamos para celebrarmos a ceia do Senhor, a ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Como é um momento solene para todos nós, um momento de muita alegria, de muita honra e satisfação, podermos celebrar a ceia do Senhor, celebrarmos a morte do Senhor Jesus a nosso favor, a morte expiatória, a morte vicária, a morte substitutiva que o Senhor realizou na cruz do Calvário a favor de nossas vidas, e também a aliança que, mediante essa morte, que nós cremos ser graça de Deus, que é o favor imerecido que recebemos da parte de Deus Pai, mas, mediante essa morte, Ele selou uma nova aliança entre nós e o nosso Deus, nos dando o poder de sermos chamados filhos de Deus, participantes da família desse Deus que é santo, 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 santificados por essa obra redentora realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obra essa que nos justifica dos nossos pecados e nos torna justos diante de Deus. Ele leva sobre ele os nossos pecados e derrama sobre nós a sua justiça. Deus Pai, quando nos olha, Ele nos olha justificados pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. E para isso nós vamos fazer uma breve meditação. Eu pediria aos amados irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 53, livro do profeta Isaías, a partir do versículo 53. Vamos fazer uma breve meditação, algumas reflexões nesse texto. O profeta Isaías começa escrevendo assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, esse texto, o profeta escreve em torno de 700 a 750 anos antes de Cristo cumprir com isso que está revelado aqui. E essa profecia, essas palavras foram profetizadas com exatidão muito grande, porque quando lemos essas palavras, nós vemos que isso se cumpriu plenamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o profeta Isaías começa fazendo duas perguntas. Quem creu em nossa pregação? Pergunta esta que o apóstolo Paulo também replica lá em Romanos capítulo 10, e dirigindo-se não somente aos judeus, mas se dirigindo a toda a humanidade. Quem creu na nossa pregação? As verdades concernentes a Deus estão reveladas nas Escrituras Sagradas e elas precisam ser pregadas, precisam ser expostas. E essa pergunta, quem creu na nossa pregação, porque o apóstolo Paulo, ao replicar essa palavra em Romanos 10, ele fala porque
a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e como reflexão para nós, o que nós, como cristãos, temos crido ou temos guardado das palavras que são pregadas e nos são ensinadas, que são ministradas da parte de Deus sobre nossas vidas. Nós temos estado atentos às pregações, à palavra que nos é ministrada, que nos é ensinada, e nós temos, de fato, crido naquilo que temos ouvido, e o crer não é somente ouvir, o crer é praticar aquilo que ouvimos. Nós testemunhamos se cremos quando temos uma vida prática daquilo que temos aprendido e ouvido da parte de Deus. E ele faz a segunda pergunta: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou a quem foi revelado esse socorro, essa salvação, esse auxílio do Senhor? A quem foi revelado? Quem de fato crê naquilo que tem ouvido? Quem de fato crê que o Senhor, por intermédio daquilo que fala, daquilo que Ele nos transmite, por intermédio da sua palavra e daqueles que ousam abrir os vossos lábios e permitir com que o Espírito fale por intermédio de suas vidas, a quem de fato foi revelado o braço do Senhor? Quem de fato pode dizer: eu me sinto acolhido, eu me sinto socorrido, cuidado, zelado, perdoado, amado pelo Senhor? E agora o profeta começa a falar da pessoa do servo sofredor, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que essas palavras são ditas num passado que nós entendemos, num passado profético. Ele vai falar aqui, vai usar muito dos verbos no passado, como se ele está falando de um fato já realizado, de um fato já acontecido. Interessante, 700 anos antes, 750 anos antes, o profeta Isaías está falando de algo como se esse algo já tivesse acontecido. Isso que nós entendemos no passado profético. Porque foi subindo como renovo perante ele, ou seja, foi subindo como renovo, foi surgindo perante ele. Ele quem? Perante Deus Pai. Nós entendemos que o Pai, que Deus, o soberano Deus, contemplava tudo aquilo que ia acontecendo na pessoa ou com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ao contemplarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é gerado no ventre de Maria, nasce numa manjedoura e vai crescendo ali num ambiente pobre, Nazaré, não era uma pessoa do grande ciclo, dos grandes meios, né, das riquezas, das fortunas. Então, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Então, nós quando estudamos os evangelhos e na nossa vida prática hoje, até hoje nós vemos esse desprezo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, esse desprezo pelos ensinamentos de Jesus Cristo, esse desprezo pelas proposições do Senhor Jesus Cristo. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos aqui que aquilo que Ele realizou foi a favor de vidas, a favor de pessoas. Pessoas essas às quais nós nos inserimos porque cremos nessa obra que o Senhor Jesus Cristo realizou. Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele as nossas dores, levou sobre Ele, e nós o reputávamos por aflito,
o ferido de Deus e oprimido. Nós reputávamos, quando olhamos, meditamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido. Nós vemos ele naquele sofrimento, mas ele está fazendo tudo aquilo a favor de nossas vidas, levando sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Tudo aquilo que ele sofria era por nossa causa. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos contrário à vontade, o querer, as leis, os preceitos de Deus. E o castigo que nos traz a paz, por quê? Porque toda transgressão do pecado requer uma pena. E a pena para a transgressão do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E diante da exposição do conhecimento dessa verdade, os nossos corações não poderiam ter paz, porque se nós cremos que existe um Deus, e esse Deus tem leis, tem princípios, e a transgressão ou a quebra ou não cumprimento desses princípios nos concede e nos permite morrer, ou faz com que nós fazemos jus à morte, o salário do pecado é a morte, isso não dá paz ao nosso coração. Mas quando nós olhamos para Jesus, a cruz de Cristo, a obra que ele realizou na cruz do Calvário, e contemplamos que ele fez todas essas coisas a favor das nossas vidas, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele voluntariamente se entregou. E é interessante que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, foi imolado desde antes da fundação do mundo. A gente vê que é um desígnio de Deus, o propósito de Deus sobre a vida do Senhor Jesus Cristo e sobre as nossas vidas, de enviá-lo para nos remir do pecado. E ele foi em obediência ao Pai, em obediência ao cumprimento da vontade do querer de Deus. Não abriu a boca, não murmurou, não reclamou, não. Ele foi em obediência. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi cortado da terra dos viventes, ele morreu por causa da transgressão daqueles a quem Deus chama para fazer parte da sua família. Aqueles por quem Deus chama para, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que é a porta, possa adentrar ao reino de Deus e viver no reino de Deus como filho de Deus, sob o governo, o zelo, as leis, os mandamentos e os estatutos de Deus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, e se cumpriu. Ele morreu entre dois ladrões. Mas quando foi sepultado numa sepultura pertencente a José de Arimateia, que era um homem de bens, um homem de posse, um homem rico. E se cumpriu. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E aqui nós vemos algo interessante. O Senhor Jesus Cristo morreu por nossa causa. Quem foi o culpado do Senhor? Ou quem foi o responsável pela morte do Senhor na cruz do Calvário? Nós fomos os responsáveis, porque ele morreu por nossa causa, por causa do nosso pecado. Mas nós também paramos para pensar, e Deus?
Porque Deus permitiu que ele morresse. Porque Deus também foi o responsável pela morte do Senhor Jesus. Por quê? Porque foi do agrado do Pai o moê-lo, para que ele pudesse ser o motivo e a razão da salvação daqueles que Deus chama para ser seus filhos. Então foi do agrado de Deus moê-lo para que, por intermédio dele, Deus pudesse ter uma família de muitos filhos. Muitas das vezes nós falamos, Deus quer uma família de muitos filhos somente para adorá-lo. Mas eu digo também que adorar é a consequência de estarmos na presença de Deus. Porque ninguém consegue estar na presença de Deus e contemplar a esse Deus soberano e maravilhoso e não adorá-lo. Porque Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é grandioso, Deus é soberano. E diante da beleza e a formosura desse Deus, nós temos que adorá-lo. Mas Deus quer uma família de muitos filhos para que Ele os ame, para que Ele cuide, para que Ele zele, para que esses filhos não sejam afligidos por males nenhum, por pecados, por traições, por mentiras, pelas mazelas que nós hoje conhecemos muito bem no mundo em que vivemos. Então, por isso foi do agrado do Pai, agrado do Senhor, o moê-lo. Mas ele, o Senhor Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aqui nós vemos a doutrina da justificação. Ele justificará a muitos, tornará muitos justos. Por quê? Porque ele levará sobre si a iniquidade, ou seja, a transgressão da lei. Ele justificará a muitos. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus e o recebem como Senhor e Salvador, são tornados justos na presença de Deus. São justificados dos seus pecados. Os seus pecados são imputados a Cristo Jesus. E a justiça de Cristo Jesus é imputada àqueles que nele creem, àqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Então, por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, amados, diante dessa verdade, diante dessa graça, diante desse amor que nós recebemos da parte de Deus Pai, recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo, recebemos da parte do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz a recebermos essa graça redentora que foi realizada na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diante de tão grandioso amor, nós devemos fazer algumas reflexões. Aqui nós vemos a revelação da obra do Senhor Jesus Cristo e da grandeza das realizações do Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas também é importante nós fazermos algumas reflexões sobre as nossas vidas ou como temos vivido a nossa vida diante dessa verdade, dessa graça, desse amor, dessa misericórdia que é derramado sobre nós. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É bastante oportuno nós fazermos a reflexão quando celebramos a ceia do Senhor, nos voltando para a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, e ele morreu pelas nossas transgressões para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. E quando falamos em sermos sarados, ele levou sobre si as nossas enfermidades, sermos curados, nós só pensamos na questão física, em que temos que não ter males físicos para vivermos nesse mundo saudáveis, para que nesse mundo façamos aquilo que bem entendermos, aquilo que bem temos como prazer para as nossas realizações. Mas a pergunta é, as minhas enfermidades foram levadas. E quais as maiores enfermidades que nós temos?
as perguntas: os meus egoísmos foram levados na cruz do Calvário? A minha soberba, os meus preconceitos, como é que nós estamos vivendo em relação a isso? A nosso egoísmo, nossa soberba, nossos preconceitos, as nossas rebeldias, as nossas desobediências a Deus. Será que Ele levou isso? Levou as nossas enfermidades, essas enfermidades da alma? Às vezes nós só reivindicamos a cura física, sermos sarados fisicamente, mas nos descansamos a nossa vida no pecado da alma, né? Nessas inclinações pecaminosas. Será que Ele levou sobre si as nossas insubmissões, os nossos desamores, as nossas preguiças, as nossas procrastinações, a nossa avareza? Será que Ele levou isso sobre a cruz do Calvário? Será que nós tomamos posse de que o Senhor Jesus Cristo levou esses nossos males na cruz do Calvário? E será que nós encaramos o desafio de vivermos como novas criaturas, livres dessas mazelas? E aí eu faço uma pergunta: Deus pode nos usar como usou Jó, pegar Jó como figura, um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal? É uma pergunta para a nossa reflexão. Deus pode tocar na nossa família? Porque Deus tocou na família de Jó. Deus permitiu que os 10 filhos de Jó morressem. Nós podemos ser usados por Deus a ponto dele tocar na nossa família? Não, Deus pode tocar nos nossos bens. Deus pode usar os nossos bens como bem entender. Nós, de fato, somos mordomos dos bens que nos é confiado por Deus. Deus assim pode agir, Deus assim pode fazê-lo. Deus pode tocar no nosso corpo, como tocou no corpo de Jó, como permitiu a enfermidade vir sobre Jó. Deus pode nos usar desta forma. Nós pertencemos a Deus. Deus pode tocar no nosso nome, porque o nosso Senhor foi desprezado. E o que é ser desprezado? Foi citado 2 vezes aqui. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi desprezado e nós, em nome do Senhor, podemos ser desprezados? Eu não consigo ver essa exposição acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo sem me lembrar do que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, no verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo, da perda do bom nome, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo em troca da alegria que lhe estava proposta. E nós temos feito isso? Deus pode nos usar plenamente, como usou Jó e como usou os seus servos no testemunho que nós vemos nas Escrituras, que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, amados irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e é um motivo de celebração, é um motivo de alegria, apesar das citações acerca do nosso Senhor e Salvador, seja citações de morte, de sofrimento, de aflições, de desprezo, mas esse castigo que Ele sofreu nos trouxe a paz. Ele morreu, mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele passou por todas essas coisas para que nós pudéssemos nele receber vida, vida abundante, vida eterna, e pudéssemos ter esse regozijo. E por isso Ele fala: celebrem, porque Ele, por intermédio da morte de cruz, Ele aguardava a alegria que lhe estava proposta.
por causa da alegria proposta a ele. Qual a alegria? De glorificar o Pai. Qual a alegria? De ter uma grande família, de muitos filhos, para que o Pai tenha muitos filhos santificados, santos, que glorifiquem o seu nome, que vivam a plena comunhão com Ele. E, irmãos em Cristo Jesus, a maior dádiva que nós podemos receber é vivermos nestes dias essa comunhão com esse Deus santo, 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 que é o nosso Deus. Nós que já tivemos a oportunidade de estudar as Escrituras, nós vemos diversas vezes, em Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Apolo pregando com ousadia acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Havia sido batizado tão somente no batismo de João Batista. E nós vemos essa unidade do corpo de Cristo, Priscila e Áquila. A gente, quando olha, testemunhado nas Escrituras, esses personagens, nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo Jesus. E a maravilha é podermos nos ver nessa grande família, que é a família do nosso Deus, a família do nosso Pai. E que possamos colocar na presença do Senhor todas essas nossas mazelas, porque Ele as levou na cruz do Calvário. Possamos nos ver livres do egoísmo, da soberba, dos preconceitos, da rebeldia, da desobediência, da insubmissão, dos desamores, da preguiça, da procrastinação e da avareza. Que nós possamos estar plenamente dispostos na presença de Deus, para que Ele use tudo, o que temos e o que somos. A nossa família, os nossos bens, o nosso corpo, o nosso nome. Que façamos tudo para a honra, glória e graça do nome santo do Senhor. E vamos agora ao nosso momento de celebração da ceia. Dessa revelação do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor. Chamaria aqui os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor, o nosso irmão Fabiano, nossa irmã Andréia. Nós pudéssemos consagrar os elementos para a celebração da ceia. E aqui nós temos o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Elementos esses simbólicos que nós usamos para o cumprimento da ordenança que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, deixou para a sua igreja. Vamos nos colocar de pé, impor as mãos e consagrar esses elementos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor por podermos peregrinar neste mundo em obediência aos seus mandamentos e aos seus estatutos. E aqui estamos, Senhor, obedecendo a ordem que o Senhor deixou para a sua igreja. Que celebrássemos a obra redentora que o Senhor realizou a nosso favor, em obediência ao Pai na cruz do Calvário. E aqui apresentamos a Ti, Senhor, o pão e o vinho, como símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário para a glória de Deus Pai. Assim nós consagramos esses elementos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Ele vem, Louvado seja teu santo nome. Vem me buscar. Eu quero ir. Aleluia. Com ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, Exaltando e adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele assim deixou revelado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Toma o seu pão. E como nós acabamos de ler, o profeta Isaías revelando o sofrimento que viria sobre a vida do Cordeiro de Deus, sobre a vida do Messias, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E mesmo diante desta revelação, do pleno conhecimento da vontade do Pai, daquilo que ele ia padecer, que ele iria sofrer, das humilhações, do desprezo, ele celebrou com os seus discípulos e ordenou que aqueles que a ele pertencem celebrem também. E ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse pão simboliza o corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário para morrer em substituição à nossa morte, para expiar os nossos pecados, para nos remir do pecado, para que nele fosse levado as nossas transgressões e a sua justiça fosse imputada a nós, nos tornando justos, justificados dos nossos pecados na presença de Deus Pai. Coma do pão. Obrigado, Senhor Jesus, por morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por entregar a sua vida na cruz do Calvário, para que por intermédio da sua morte nós recebêssemos em Ti vida eterna e vida abundante. Mas por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Tome o seu cálice. E ele disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse cálice simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que sela uma nova aliança com Deus Pai. Não mais o sangue de animais, mas o sangue do próprio Filho de Deus, que se entregou, morreu por nós, verteu o seu sangue e selou uma nova aliança para que estivéssemos unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo para toda a eternidade. Toma do cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Anuncie tão grandiosa obra redentora realizada na cruz do Calvário, para que outros possam receber em Cristo Jesus a remissão dos seus pecados e possam estar aliançados com Deus Pai para toda a eternidade. Que assim seja, que assim o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém, amém e amém. Povo eleito de Deus, receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, sobre o lugar onde você colocar a planta dos seus pés, porque é assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é espalhada por toda a face da terra. E os eleitos do Senhor selam com amém, amém e amém.